Amigos, tudo bem? Se você quer entender um pouco melhor o funcionamento do seu grampeador de pressão, você está com algum problema, está com receio de desmontar, o que é plausível, viu? É muito difícil você remontá-lo. Para desmontar é muito fácil. Então fica a dica, disponha devidamente as peças e tire fotos, tá? Mesmo assim, ele tem um nível de dificuldade alto. Tá? Por ser mesmo sendo assim uma ferramenta simples, tem um nível de dificuldade alto. Eu vou mostrar rapidinho para vocês uma dúvida que o pessoal tem a respeito dos grampos. Esses grampos, ele tem 10 milímetros de largura, mas a altura entre eles é diferente. Um é de 10 milímetros e o outro é de 12 milímetros. Então você tem esta diferença. Às vezes você vai comprar num depósito, tem 8 por 10, 10 por 10, 12 por 10, 14 por 10. Isso se refere o número inicial se refere à altura, tá? De resto, se tiver 10 ou se ele for 11 de largura, ele é padrão, ele vai encaixar aí nesse trilho aí, ó. Tá? O importante é ele encaixar aí, ó. Esse aí é o de 10. Então ele fica até mais alto, ele fica como se fosse pendurado. Esse não, esse já praticamente preenche tudo. O que quer dizer que para esse grampeador aí, que é o working, mas é padrão de muitos outros grampeadores aí que são feitos na China, né? Tudo na China. Um de 14 aí ele não vai servir. Então eu aconselho sempre a vocês aí, para você ter um custo-benefício bom, um resultado bom no serviço que você vai fazer, ter um serviço seguro, compra entre o 10 por 10 e o 12 por 10. Se você comprar nessas duas medidas, qualquer uma das duas medidas, você vai ter um resultado legal. 8 por 10 também você consegue trabalhar bem. Ele não vai segurar tão bem quanto 12 por 10, tá? Ele não vai penetrar tão fundo, vai ser uma penetração mais rasa, seja na madeira, seja em qual material for. No final do vídeo eu vou deixar um card para você estar acessando um vídeo em que eu mostro em que materiais você consegue usar aí o seu grampeador de pressão. Tá ok? Tem também no final do vídeo um vídeo mostrando um grampeador de pressão em 3D, mostrando ele funcionando em 3D para que você entenda melhor o funcionamento do grampeador de pressão, tá bom? Meu conselho sincero, honesto mesmo, se alguém fosse me dar uma dica, eu gostaria que fosse honesto. Evite desmontar o seu grampeador de pressão a qualquer custo, tá? Verifique se tem grampo preso, de repente com uma faquinha, algum ganchinho que você consiga colocar lá para tirar o grampo, um alicate, porque ele é bem complicado de remontar. Não é pelos pinos, não é pelo trilho, é essa mola aí, ó, que eu apontei com o dedo, essa mola aí aonde vai a pressão. Ela é bem chatinha de colocar, ó. Essa parte aí que eu chamo de martelo, que é o que vai bater no grampo, é tranquilo, tá? A mola que vai uma mola em cima dele, é só encaixar, ó, super simples, né? E tem uma outra peça que regula essa mola, essa peça aí. No caso do grampeador que eu estou mostrando em 3D, ele não tem essa peça, ele vem com uma regulagem padrão, né? Vai ser sempre aquela mesma regulagem. O que eu acho legal, porque vem essa regulagem, as pessoas se confundem. Como ele tem uma pressão muito forte, você vai ter dificuldade em saber se você está dando ou se você está tirando pressão, e é aí onde muitas vezes você acaba quebrando a mola do seu grampeador de pressão. Aí a pessoa fica no prejuízo por causa de uma coisa boba. Mas isso aí, se você comprou com esse aí, é só não mexer, deixar ele padrão. E vamos lá para o vídeo 3D para vocês estarem vendo. Olha aí, ó, a parte de cima dele é reto, é lisa, não tem aquela parte de regulagem, tá bom? E aí vocês vão ver agora o funcionamento dele. Como que é o acionamento? Ele vai levantar, vai forçar a mola ao máximo e depois ele solta com tudo. E com essa força da pancada é que você consegue, que ele consegue grampear o grampo. Então quando você tem algum problema, geralmente ele cai no chão e essa peça aí, olha, ela pode ficar só por cima. Ela vai soltar aí, ó. De repente ele cai e ela não baixa mais. Pode acontecer? Pode. Então são coisas bobas. Mas o problema, eu fiz isso, então o problema é o seguinte, é você conseguir montar seu grampeador de volta, de novo. Esse que é o problema.
Então eu resolvi postar esse vídeo aí para vocês estarem vendo aí o funcionamento dele, tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo.